está aqui presente, a quem está online. Agora teremos a palestra da professora doutora Águeda Maria Turati. Ela é formada na URGS, em Física, licenciatura e bacharelado, tem mestrado em Ciência dos Materiais e atua na área da Física da Matéria Condensada. Ela também é minha orientadora. É isso. Boa tarde a todos, então, os presentes aqui, os que estão online. Obrigada pelo convite, né, para apresentar um pouquinho para vocês da pesquisa na física de materiais, que é o que eu desenvolvo, né. Então, a Giovana já me apresentou, mas eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha só para vocês, para quem não me conhece, conhecer, né, e saber um pouquinho do histórico, né, para vocês verem, inclusive, que há uma física aplicada, né, que é possível fazer algo também em física aplicada, tá? Vou falar um pouquinho dos materiais, então, né, de estados sólidos, fenômenos ondulatórios e, basicamente, a caracterização de materiais, que é o que eu trabalho, é meu projeto de pesquisa aqui que eu tenho na FURG, né? Usando as técnicas, então, de difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Vou falar bem básico para vocês, tá? Não sei até que os níveis de conhecimento de todo mundo, então vou tentar falar o mais básico possível sobre cada técnica para que vocês possam entender, né, como elas funcionam basicamente, né? Quem tiver maior interesse e quiser trabalhar, conhecer melhor, só falar comigo, não tem problema, tá? Bom, como a Giovana falou, né, eu tenho licenciatura em Física, bacharelado em Física, fui bolsista de DTI, que é Desenvolvimento de Tecnologia para a Indústria, né, um projeto. E na época que eu fui bolsista de DTI, Desenvolvimento de Tecnologia para a Indústria, me chamou a atenção o quanto eu poderia ver uma física aplicada aí, né? Algo não de pesquisa, como é que a gente chama? Pesquisa básica, né? Aquela coisa que tu desenvolve a pesquisa sem saber por que ela é aplicada, mas sim algo que tem uma aplicação e você quer desenvolver aquilo. Então, eu fui partir mais para a questão da aplicação, né? Então, eu iniciei o mestrado em Ciência dos Materiais em 2006, né? Concluí em 2009 e segui com o doutorado, então, que eu concluí em 2015. Tá? No mestrado, eu trabalhei com carbeto de boro, que é um material cerâmico, que foi o que engatilhou, né, a partir da bolsa de DTI, né? Então, foi bem interessante. E no doutorado com um material biocompatível a partir do titânio, utilizando pressão e temperatura. Vocês dizem, mas não tem física. Tem muita física por trás, porque tem pressão, temperatura, toda a parte termodinâmica envolvida. Aqui na FURG, bom, eu entrei em 2015, então, né? Trabalho com o professor Jorge Pimentel, lá no Laboratório de Supercondutividade e Magnetismo de Materiais Avançados. A gente também tem um laboratório de preparação de amostras, um pouco precário, estamos sem forno. Temos lá uma prensa para compactar amostras, temos uma balança de precisão com muitas casas, temos uma estrutura, porém os fornos para a produção das amostras a gente está com problema, então a gente está precisando consertar. Tem colaborações então com a UFPEL, com a URGS e também com a UPTC, lá da Colômbia, né? E meu QG, digamos assim, né, é o CMSUL, onde tem as técnicas, né, de difração de raio-x e microscopia eletrônica, as duas de varredura e transmissão. Para começar, então, a falar um pouquinho para vocês, o que são os materiais, né? Porque a gente vem, estuda a parte da física, mas vocês têm uma ideia do que são os materiais? Alguém já ouviu falar quais são os tipos de materiais que existem? Qual que é a diferença entre eles, né? Basicamente, a gente tem uma classificação de materiais que é baseado na composição química e na estrutura atômica, né? Então, a gente tem materiais poliméricos, basicamente os plásticos, né? São poliméricos. Os materiais metálicos e os cerâmicos. Os cerâmicos são, por exemplo, o vidro, né? O prato que a gente usa, o copo que a gente usa, eles são materiais cerâmicos. Já vou explicar para vocês um pouquinho como é que eles se diferenciam, né? Temos materiais compósitos, esses compósitos, eles são formados por mais de um desses, né?
Os semicondutores, que foi o que revolucionou aí a nossa tecnologia, né? Permitiu que a gente tivesse aí praticamente um computador num celular, né? E os biomateriais, que são materiais biocompatíveis, né? Os que são materiais biocompatíveis, eu vou falar para vocês. Os 3 tipos principais de materiais são esses são os básicos, né? Então, a diferença entre eles é o tipo de ligação que eles formam entre os átomos, né? Então, nos metais a gente tem ligações iônicas, nos cerâmicos as ligações são covalentes, nos polímeros elas são de Van der Waals ou pontos de hidrogênio, tá? Então, eles têm basicamente propriedades físicas distintas, tá? Então, aqui nos metais vocês têm bons condutores elétricos e térmicos. Eles são fortes, mas eles se deformam, tá? Nos cerâmicos, normalmente eles são isolantes térmicos e eles são isolantes elétricos, tá? O que é usado aí na distribuição de energia, né? Vocês veem aqueles isoladores, eles são feitos de materiais cerâmicos. Eles são duros, mas frágeis, eles quebram fácil. Tá? Um copo, se você bater aí, vidro, se você bater, ele quebra fácil. O polímero, ele já é um composto orgânico de carbono e hidrogênio, né? E tem baixa densidade, são bem flexíveis, os plásticos normalmente, tá? Os compósitos são compostos de mais de um daqueles materiais, né? E a ideia é que eles consigam adquirir propriedades físicas combinadas, né? Sempre o objetivo é, você tem uma propriedade física e você quer o quê? Otimizar aquela propriedade física. Ou que ele seja mais isso ou mais aquilo, e aí você faz uma mistura, às vezes, né? Para obter essa propriedade ótima aí que você deseja. Os semicondutores, então, eles têm as propriedades entre condutores e isolantes, né? Quem já estudou semicondutores sabe como funciona, né? Mas, basicamente, você tem impurezas aí, né? Dentro do silício, por exemplo, né? E aí é o que revolucionou aí nossos circuitos eletrônicos, tá? Os biomateriais, apesar de talvez vocês não ouvirem falar por este nome, eles também são muito importantes, né? O material que eu trabalhei no doutorado é um biomaterial que ele é composto de titânio, né? Basicamente, o que é um biomaterial? É um material que ele é biocompatível, ou seja, o nosso organismo não rejeita. Se você precisar colocar aí uma prótese, como está aí na figura, né? O seu organismo não deve rejeitar essa prótese, porque senão vai dar problema, né? Então, para ele não rejeitar, ele tem que ter, no mínimo, um revestimento com um material que seja tolerado, né, pelo organismo humano sem ter reações com os nossos fluidos, porque nós temos muitos fluidos, né? Então, titânio, platina, né? Botou uma placa de platina. Platina é biocompatível também. Tá? Existem os materiais avançados, né? São materiais ou tradicionais cujas propriedades foram aprimoradas ou são novos materiais aí com aplicações de alta tecnologia. Temos aqui a fibra ótica, né? Aqui é um nanotubo de carbono, né? E aí a gente junta propriedades. Hoje em dia a gente tem aí uma tela de computador, um notebook que é bem flat, né? Bem fininho aí, que a gente consegue isso com a tecnologia que desenvolvemos e desenvolvemos rápido, né? Não sei se vocês chegaram a ver, acredito que não. Talvez na casa da avó, né? Aquelas televisões gigantes, né? Que tinham um tubo, né? Enorme, ocupavam um espaço imenso, eram muito pesadas. Hoje em dia se coloca aí na parede, bem fininho, bonitinho, graças à tecnologia. Bom, mas para fazer a pesquisa aí na área da física dos materiais, né, na ciência dos materiais, você precisa de conhecimentos não só na física, muito na física, mas não só na física. Você tem que ter uma noção de química, uma noção de engenharia, uma noção de biologia, às vezes de geociência, para poder ter essa visão ampla da aplicação e também do desenvolvimento desse material. Tá? Então, a partir disso, você consegue ter o desenvolvimento e entender como que seriam as aplicações nessas diversas áreas aí. Tá? Para trabalhar com isso, né, a gente tem aqui o básico da pesquisa em materiais. O que é isso? Você tem uma etapa de processamento, onde você produz o material. A partir dessa produção do material, você vai ter uma estrutura desse material,
com propriedades físicas específicas, com aplicações específicas de acordo com as propriedades físicas que ele vai ter. No centro disso tudo, vocês já viram, a gente tem aí a caracterização. O que a caracterização faz? Ela ajuda, né, nessas conexões que vocês têm aí, para eu ter lá no final uma aplicação, né, ou uma aplicação específica, ou então uma propriedade física específica que eu quero. Eu quero um supercondutor. Eu quero que seja um material óptico que possa ser usado, então a propriedade óptica dele tem que ser tal. O que eu vou fazer? Vou controlar o processamento, vou caracterizar. Vou ver o que deu. Aí vou lá, não deu o que eu queria. Isso aqui não vai dar certo. Vai lá, volta para o processamento, muda a etapa, e assim você vai caracterizando e fazendo os processamentos para poder obter o que você deseja. Nessa caracterização dos materiais, que eu vou falar um pouquinho para vocês, basicamente são dessas técnicas aqui, existem muitas outras, tá? Existem muitas outras mesmo, e com muita física por trás também, tá? As que eu trabalho mais, né, são a caracterização estrutural, que é a difração de raio-x, e a microestrutural, que é a microscopia eletrônica, tanto a de varredura quanto a de transmissão. Uma fundamentaçãozinha teórica básica, né, para vocês entenderem mais ou menos como as técnicas funcionam, né. O que é a física do estado sólido, né? A física do estado sólido nada mais é do que a física que estuda a matéria sólida, né, os sólidos, os cristais, né. E a ideia, então, é entender, tentar explicar as propriedades físicas macroscópicas que você vê. Porque lá no sólido ele é composto por átomos, né. Cada tipo de átomo tem o seu conjunto de elétrons, distribuídos da forma específica, seguindo as regras, as leis da física. Então, você, no final das contas, vai ter propriedades físicas macroscópicas, sejam elas elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas ou mecânicas, desses materiais. E a ideia é tentar, então, explorar eles para aplicações. No estado sólido, resumindo de uma maneira bem simples, né? Você tem aí estados da matéria, pode ser líquido, gasoso ou sólido, que a gente se concentra aqui é basicamente no sólido, né? E ele tem volume e formas definidos, os átomos estão muito próximos, né? Praticamente rígidos. Claro que a gente sabe que não é assim, né? Se a gente estudar lá a mecânica quântica, a física quântica, a gente sabe que esses átomos não estão parados, né? Os elétrons não estão em uma órbita bonitinha na volta do átomo, né? Você tem uma distribuição eletrônica aí numa nuvem eletrônica, né? Isso é uma representação bem clássica, assim, para tentar simplificar, né? A gente tem classificação dos sólidos em dois tipos, basicamente, né? Você tem sólidos amorfos e sólidos cristalinos. Qual que é a diferença entre sólidos amorfos e cristalinos? No amorfo você tem um ordenamento ou não tem um ordenamento, né? Eles estão aleatoriamente distribuídos. E no cristalino você tem, então, uma distribuição bem periódica. Os átomos estão posicionados a uma distância razoavelmente fixa, né? Entre um e outro aí, uma distribuição homogênea. Nos policristalinos são os átomos que são compostos por vários cristais, né? Que tem menores, que têm um ordenamento. Mas, basicamente, a gente usa mais amorfos ou cristalinos. Tem monocristais. Esses monocristais, eles têm, então, um modelo periódico, né? E ele se estende por todo o material. E aí, quando vocês olham para coisas desse tipo, né? Pelo menos eu olhava quando eu era estudante de física, eu pensava que, tudo é assim, né? É tudo bonitinho, ordenadinho, né? É tudo... Olhava para o cristal, não tem... É assim, é perfeito, né? Não, eles têm defeito. Eu vou mostrar para vocês depois quais são os tipos de defeitos que eles podem ter. Então, quando a gente constrói um sólido cristalino, a gente precisa, então, para fazer essa representação, né, da física desse sólido cristalino, a gente imagina que ele seja construído a partir da repetição no espaço de pequenos bloquinhos aí, né, ou de uma estrutura elementar que a gente chama de célula unitária, mas é como se vocês tivessem uma célula unitária aqui, ó. É como se vocês tivessem
Imaginem que vocês estão brincando de Lego. Vocês têm várias pecinhas de Lego. A partir daquelas pecinhas de Lego, vocês conseguem produzir, né, algo maior, um sólido. Então, essa célula unitária é como se fosse uma pecinha de Lego que vocês têm, tá? Para construir o sólido. Só que vocês não têm um tipo só de pecinha de Lego. Vocês têm esses aqui todos, esses 7 tipos, que a gente chama de 7 sistemas cristalinos. Então, vocês têm 7 formatos de pecinha de Lego diferentes, tá? A partir dessas 7 pecinhas de Lego, vocês formam os sólidos que existem, todos que a gente tem, tá? É a proposta. Bom, mas aí a partir desses 7 sistemas cristalinos, a gente tem as 14 redes de Bravais. O que são essas 14 redes de Bravais? Imagina que aquela pecinha que vocês tinham que era um cubinho, não tem só branca, tem branca, preta e vermelha, tá? A outra tem, sei lá, azul e verde, tá? Então, é como se vocês tivessem pecinhas diferentes, mas elas também são um pouquinho diferentes. Pode ser a cor, por exemplo, tá? Diferente. E aí você consegue montar lá o seu sólido. Por que eu estou falando dessas pecinhas e dessas coisas? Porque quando eu falar para vocês da difração de raio-x, que vocês identificam as fases diferentes que tem no material, cada fase é construída por uma dessas pecinhas aqui, tá? É como se eu usasse uma dessas pecinhas aqui para construir uma das fases que eu vou identificar lá na difração de raio-x, tá? Essas bolinhas aí são representações clássicas de átomos, tá? Então, como eu falei para vocês, os cristais reais, eles têm defeitos, tá? Então, você não tem lá um monte de átomos bonitinhos, uma distância igual um do outro, que se repete infinitamente e nunca acaba. Em algum momento acaba. Quando acaba, você deixa de repetir. Isso é um defeito. Né? Você tem o que a gente chama de interface. Acabou, né? Tava um monte de átomos empilhados, chegou um ponto que acabou. Aquilo ali é um defeito, tá? Você pode ter vários tipos de defeitos. Por exemplo, troquei um átomo por outro. Tá? Eu tinha aqui, sei lá, um monte de alumínios e eu botei aqui um cobre. Apareceu um diferente aqui. Quando a gente vai para a parte real, isso pode acontecer. Você pode ter um contaminante, você pode ter uma impureza no seu material, né? Você pode ter um alinhamento bonitinho e, de repente, começou a subir aqui, ó. Então, começou a ter uma rampinha aqui. Aqui você já tem 4, ó. 4 átomos, aqui você só tem 3. Então, você tem um defeito aí que a gente chama de discordância em cunha. Ele começou a subir. Aqui era para estar alinhado, ó. Bem bonitinho. Só que esse cara foi para lá. Foi mais pro lado do outro. Aí ficou com um defeito que a gente chama de discordância em linha. Aqui eu tenho um átomo diferente no meio desse conjunto todo. Apareceu, ficou aí. Como que ele conseguiu? Ele conseguiu, ele está aí. Dependendo do tipo de átomo que você está trabalhando, isso é possível. Né? Mesmo que eu não queira, isso é possível. Aqui era para ter um átomo e não tem. Então a gente chama de um defeito chamado vacância. Então a gente tem vários tipos de defeitos aí que no processo de produção do seu material você acaba tendo, né? E só vai ver como? Na caracterização. Bom, a primeira que eu vou falar para vocês é a caracterização estrutural, né, da difração de raio-x, que é um fenômeno de espalhamento da radiação eletromagnética, né, com comprimento de onda de raio-x, onde você tem uma onda que incide sobre o material e ela é espalhada, tá? Então, o que vai acontecer? Essa onda vai interagir com os elétrons à volta desses átomos que vocês não estão vendo porque é uma bolinha, né? Mas tem um monte de elétrons aqui, uma nuvem eletrônica na volta desse átomo. E é com essa nuvem eletrônica que essa onda vai interagir e vai espalhar. Parte é espalhada e parte atravessa, né, o material, tá? Então, para que eu consiga observar esse efeito, né, esse feixe difratado, aqui eu vou ter o meu detector e aqui eu vou ter
meu tubo de raio-x, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Eu preciso que a lei de Bragg seja obedecida, tá? Eu preciso que o meu n lambda igual a 2d seno de θ seja obedecida. Essa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Eu vou falar um pouquinho para vocês da lei de Bragg também, que eu não sei se vocês têm essa fundamentação, tá? Mas basicamente essa técnica ela é simples, é rápida, é confiável. E quando você faz isso, você obtém como resultado um gráfico, e esse gráfico dá a você a impressão digital do material. Tá? É como se você tivesse a impressão digital do material. Ele é único, não vai ter outro igual. Tá? Esse aqui, por exemplo, vocês têm aí o NaCl, né, que é o sal de cozinha. Está lá a estrutura, né, uma estrutura cúbica. E aí vocês têm planos de átomos. Tá? O raio-x vai fazer o quê? Vai chegar, vai incidir, vai interagir com os elétrons desses átomos e vai dar uma resposta lá. Tá? Quando vocês têm o de cima está aqui, o segundo vem aqui embaixo. Tá? E o que vocês precisam? Que essa diferença de caminho que está em verde aqui, ela seja suficiente para que esse aqui, quando sair lá, esteja em fase com o outro. Por isso que vocês têm a lei de Bragg. N lambda, ou seja, o comprimento de onda da radiação, ele tem que ser igual a 2D seno θ, ou seja, D seno θ mais D seno θ. Para que vocês consigam, no final, ter uma interferência construtiva e ter um sinal lá no raio-x. Tá? Então, aqui tem uma representação. Normalmente a gente desenha, né, raios com linhas. Na verdade, aqui é uma representação mais correta, né, no sentido de que você tem ondas. Né? Então, o feixe de ondas de raio-x que estão chegando aqui, e ele vai ser difratado. Se você tem uma interferência construtiva, ou seja, ele sai em fase depois, você tem um sinal como resposta. Se ele sai diferença de fase, né, aí é uma interferência destrutiva e você não tem um sinal como resposta. Esse é o difratômetro de raio-x que a gente tem lá no CEMISUL, né? O CEMISUL, para quem não sabe, é um Centro de Microscopia Eletrônica do Sul. Ele é um centro multiusuário, todo mundo pode usar, né? Ele é da FURG, multiusuário, ou seja, quem quiser utilizar lá, pode usar, tá? Não é assim, é meu, ou tem que fazer chover. Não, pode usar, tranquilo, tá? O tubo de raio-x, ou seja, a radiação que é produzida aqui, ela tem um comprimento de onda específico de 1,5418 angstroms, que é o comprimento de onda dos raios-x do cobre, que é utilizado como alvo lá no tubo de raio-x. A geometria que a gente chama é como está distribuído o raio-x, a amostra e o detetor, né? Aqui no CEMISUL é uma orientação teta-teta, ou seja, quando esse cara se mexe, né? Esse aqui também se mexe, tá? A amostra fica fixa, né? Nesse caso. E normalmente a gente mede amostras em pó, também dá para medir amostras sólidas. Aqui, então, você tem raio-x, vem para cá, interage com a amostra e é espalhado, vai lá para o detector e como você tem aqui um sinal, um gráfico. Tá? Intensidade por ângulo, basicamente. E aí, quando tem um sinal, interferência construtiva. Quando não tem, interferência destrutiva. A preparação de amostras é bastante simples, tá? O pó só tem que ser bem fininho. Bem fininho quanto? 40 micrometros. Quanto que é 40 micrometros? Eu vou ter que ter uma peneira para peneirar? Não, não precisa peneirar. Ele é basicamente como um sal refinado que a gente usa em casa. Tá? É mais ou menos nesse tamanho. E o sólido, dá para medir? Dá para medir. Ele só precisa ter um plano definido. Então, se ele não tem um plano definido, você vai ter que dar uma lixada, né, uma polida aí para ele ter um plano bem definido e estar bem alinhado lá no equipamento para ser uma medida correta. Mas dá para medir sólido também. O líquido, eu coloquei aqui, mas o líquido é amorfo, né? O líquido não é cristalino. Então, você até tem como medir distância entre os primeiros vizinhos de um material amorfo, mas é um processo um pouco mais complicado. Então, normalmente, na difração de raio-x, a gente mede materiais cristalinos. Tá? Então,
raio-x, incide com um certo ângulo, vai lá para o detector, então você tem a relação do ângulo aqui embaixo, né? E aqui vai dar você a intensidade com que essa onda, né, foi espalhada. Vários picos aí, tá? A gente chama desse gráfico de padrão de difração ou difratograma. Aqui vocês têm um exemplo do alumínio. Esse é o padrão de difração do alumínio, tá? Então, não tenho nada, de repente, opa, tenho. Aqui nesse ângulo específico, eu tenho intensidade, essa intensidade. Esse 100 aqui é a intensidade relativa, né? Então, 100% está aqui, porque o número, ele é aleatório, né? Quando você mede lá, você vai ter um número que, dependendo da sua amostra, ele pode ser 4.000 e alguma coisa, ele pode ser... Depende muito. Então, a gente põe intensidade relativa de 100% no pico mais intenso e a gente vai colocando os outros depois, tá? O que a gente consegue medir, então, né? A posição a partir desse gráfico, né? A partir da posição em que estão esses picos em relação ao ângulo, né? Você consegue descobrir geometria da célula unitária. O que é isso? Como é que é o formato da sua pecinha de Lego, tá? Parâmetro de rede é basicamente qual é o tamanho da pecinha, tá? Imagine, a mais simples é um cubinho. Então, que tamanho tem esse cubinho? Qual é o tamanho da aresta desse cubinho, tá? Presença de diferentes fases, pode ser mais de um tipo, né, de pecinha que você está produzindo aí. E a partir da intensidade das linhas, então, a identificação das fases, a estrutura cristalina, cristalinidade, para saber se ele é realmente cristalino ou se ele é amorfo. Por quê? Se ele é amorfo, ele não vai ter esses picos assim bem definidos, tá? Como é que vai ser o gráfico de um amorfo? Ele não tem pico. Ele vai ser uma barriga, assim. Né? Ele não vai ter um pico bem definido. A forma da linha, então, eu consigo determinar qual é o tamanho do cristal que eu tenho. O tipo de defeito, tensão residual, né? Microdeformação. Eu consigo analisar várias coisas aí usando essa técnica. Aqui vocês têm a análise de uma amostra que é desconhecida, né? Então, o que a gente faz para análise de uma amostra desconhecida? Produzir um material e eu não sei o que é, não sei como é que formou, o que deu aí. O pessoal da química trabalha muito com isso, né? De produzir novos materiais. E aí, mas como é que eu vou saber o que aconteceu? Eu vou pegar o que eu produzi e vou comparar, né? Com padrões que são conhecidos e tabelados, e aí eu vou conseguir identificar qual é o material que eu tenho. Então, aqui vocês têm um aço, né, que foi temperado e revenido. Aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram uma nitratação em banho de sal, então teve uma mudança nesse padrão. E aqui também, ó, teve mais uma mudança aqui, quando eles fizeram a nitratação, oxigenação a plasma. Então, aqui vocês têm as fases que foram formadas, né? Alfa-ferro, óxido de ferro, outras formas, né, de compostos com estruturas com ferro. Para identificar o material, para identificar o material que eu produzo, né, eu tenho aqui, por exemplo, uma mistura de quartzo com NaCl. O que é quartzo? É SiO2, é o que basicamente é composto o vidro, né? Então, vidro com um sal de cozinha. Aí você tem esse padrão de difração. Como é que eu sei que isso é vidro com sal de cozinha? Eu tenho como utilizar um software, um banco de dados com fichas cristalográficas que me permitem comparar. E aí ele vai fazer essa comparação. Claro que eu que tenho que ter certeza, né? Mas ele vai fazer essa comparação e vai dizer, você tem uma mistura de quartzo, que são esses picos aqui, com NaCl, que são esses picos aqui. Então, dependendo da fração que você tem de um e outro, você vai ter picos mais intensos de um ou do outro, tá? Também tem como identificar todas essas coisas. Aqui tem um exemplo de ficha cristalográfica que existe, né? É um banco de dados pago. A gente tem aqui no Semisul, dá para utilizar o software de Fractiva, né, para identificar as fases presentes e usar esse banco de dados que foi pago, né, comprado junto com o equipamento. E não é pago barato, é bem caro.
Também tem a base de dados cristalográficos da CAPES, esse é livre também, tá? Você pode se cadastrar lá, a partir de essas informações normalmente que eles pedem, é bem simples. E a partir do cadastro você tem acesso aos diferentes tipos de estrutura cristalinas que eles têm no banco de dados deles lá. E você pode comparar com o que você tem aqui, né? E chegar à conclusão de que qual é a fase que você tem de que composto, né? Normalmente uma técnica a gente não usa ela sozinha, né? Eu vou mostrar para vocês que a gente acaba fazendo combinação de técnicas para chegar ao resultado, tá? Na aplicação, das aplicações, então, da técnica de difração de raio-x, a gente tem inúmeras. A principal delas é a identificação de materiais desconhecidos. Ela é muito utilizada na indústria. Tem indústria que compra um difratômetro, contrata, às vezes, um técnico, um físico, alguém para trabalhar com o difratômetro da indústria. Por quê? Porque a indústria, às vezes, produz material e eles querem saber se aquele produto, controle de qualidade, tem alguma impureza ou não. Quem vai dizer isso? A difração de raio-x. Então, o que eles fazem? Eles compram, às vezes sai mais barato eles terem o equipamento, contratarem uma pessoa, do que pagarem as análises fora, para esse controle de qualidade. Então, a determinação de pureza da amostra é feita também muito, né, com a difração de raio-x. Tem várias inúmeras aplicações, né? Vou falar todas aqui. Um exemplo para vocês aqui também, né? Padrão de difração da zircônia, né? Então, essa zircônia, ela foi feito um tratamento térmico em diferentes temperaturas, né? 400, 500, 550, 600, 700 graus. E aí, a cada tratamento térmico, essa amostra foi medida e você acompanha a evolução, né, dos picos de difração dessa amostra, né? E o que acontece? Aqui você, até 400 graus, você tinha fase tetragonal, ou seja, era essa pecinha do Lego que fazia esse composto. Quando você começa a colocar temperatura, o que você faz? Né? Nós somos físicos, o que a temperatura faz? Fornece energia, né? Se você fornece energia através de aplicação de temperatura, transferência de calor, o que você faz? Você dá liberdade, fornece energia suficiente para que os átomos se movimentem e também, às vezes, tem quebra de ligação e formação de novas ligações, né? Então, você dá a parte termodinâmica, né, para que as coisas aconteçam. Aplicando aí a temperatura, essa pecinha de Lego que formava esse material se transformou nessa daqui. Então, uma tetragonal se transformou numa monoclínica. Tá? Mudou a pecinha de Lego para produzir esse mesmo material. Mudaram os átomos? Não, continua sendo ZrO2. Continua sendo ZrO2. Tá? Mudou o quê? Só como eles estão arranjados. Em vez de eles estarem assim, eles estão assim. Aqui é um exemplo do que eu trabalhei no mestrado, né? Então, eu trabalhei com carbeto de boro. É um pozinho, é muito usado na indústria bélica. Ele tem alta resistência ao desgaste, né? Abrasivo. E a ideia, então, era produzir... ele também é usado muito, e é por isso que foi a motivação do mestrado, né? Na bolsa de TI que eu tive, a gente tinha que desenvolver bicos de jateamento. Bicos de jateamento, sabe jateamento? Jateamento com vidro, não? Com areia, quer dizer. O pessoal pega vidro e faz jateamento com areia, daí ele, em vez de ele fica fosco. Não? Ouviram falar? Então, para que você passe imagina assim, você vai passar um monte de grãozinhos bem duros, tipo areia, tá? Dentro de algo que vai passar com alta velocidade e vai se chocar com alguma coisa, tá? Então, nesse passar partículas abrasivas, esse seu bico que faz o jateamento, ele tem que ser altamente resistente a esse desgaste, tá? Então, o carbeto de boro é um dos materiais que seria promissor para isso. E a gente fez a produção deles, né? Só que produzir não é fácil, tem que ter atmosfera controlada, tem que ter alta temperatura, mas tudo bem. Se você deixa o pozinho lá de B4C, que é o carbeto de boro, né, parado, ele vai agregar umidade.
Nesse agregar umidade, ele vai formar um filme na volta de cada partícula, que é um ácido bórico. Nada mais é do que a umidade na superfície do grãozinho. E isso na produção dele não era interessante. Então, o que eu fiz? Para vocês, aplicação da difração de raio-x, né? Aqui vocês têm o pico do grafite, esse é o pico do ácido bórico e esses dois também, tá? Aí o que eu fiz? Fiz um tratamento desse pó para remoção desse ácido bórico e fui para o DRX ver se funcionou. Cadê os picos? Laranjas? Não tem mais. Ácido bórico removido, muito bem, agora pode pegar esse pó e fazer a amostra. Tá? Então, o procedimento deu certo. Então, é uma técnica que, como eu disse para vocês, né, a caracterização aí, ela está no centro. Você vai fazer em cada etapa, às vezes, do processo da produção de um material para alguma aplicação tecnológica. Esse é o exemplo do doutorado, né, que eu trabalhei com titânio, e incluindo boro nele, né, a gente aplicou pressão e temperatura em câmaras de alta pressão. Pressão de 7,7 gigapascal, tá? É grande. E temperaturas que variavam aí, 850, 900, 1000, 1300 graus, tá? E em diferentes concentrações de boro, o que a gente observou? Que bom, você deveria aqui, nessa concentração com 66% de boro, você deveria formar TiB2, só TiB2. Só que acabava acontecendo o quê? Eu tenho TiB2, né? Aqui, esses picos todos são TiB2, mas nesse aqui, né? Aqui no meio, eu tinha titânio alfa e titânio beta, que era o titânio original, era o titânio alfa. Bom, mas então não foi todo consumido. Mas por que não foi todo consumido se eu botei na concentração certa, na estequiometria certa? Bom, eu botei pressão e temperatura. O que isso aí influenciou? O que aconteceu? Eu preciso usar outras técnicas, então, para tentar descobrir o que está acontecendo aí, tá? A outra coisa que eu observei foi que a fase titânio alfa ela tinha um deslocamento dos picos para cá, ou seja, os parâmetros de rede, que são, basicamente, o tamanho da minha pecinha de Lego, estava sendo modificado quando eu colocava pressão e temperatura. Então, eu tinha que entender isso, né? Entender o que estava acontecendo. Caracterização microestrutural vai tentar responder. Para isso, a gente tem a microscopia óptica, que eu acho que todo mundo conhece, né? Começamos a microscopia óptica com um instrumento muito básico, óculos, lupa, né? Isso não deixa de ser, porque você quer aumentar, ampliar algo que você está vendo. Tá? Quando o seu olho não é capaz de fazer isso, você precisa usar um auxiliar, um óculos. Se mesmo usando o óculos eu quero olhar mais e mais e mais, daqui a pouco a microscopia óptica vai chegar lá no limite do meu microscópio, que eu tenho lá um aumento, sei lá, de 2.000 vezes, 4.000 vezes, né? Eu preciso enxergar mais a fundo, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar. Não vai dar para ser óptica, vou ter que ir para eletrônica. Qual que é a diferença? Na microscopia óptica, você usa um feixe de luz, né? Uma radiação normal, luz visível, né? Um feixe de luz. Tem aí as lentes, né? As lentes são vidro. Para quem já mexeu no microscópio, tem uma ideia, né? As lentes são vidro. Tem ocular, objetiva, mas são lentes de vidro, como o óculos, né? E você consegue uma ampliação máxima aí de 2.000, talvez 4.000 vezes, tá? Quero ver mais a fundo. Estou falando de partículas de 38 micrômetros no tamanho máximo. Então, é pequenininho, quero ver melhor. Então, quando eu faço uma impressão de dureza para determinar a dureza desse material, eu consigo ter uma imagem desse tipo. Isso daqui, ó, é um grão, mas eu não sei se isso é titânio, se é titânio com boro, o que é isso aí? Eu não sei, eu não consigo ver na microscopia óptica. Então, eu vou lá para a minha microscopia eletrônica, tá? Então, só para contextualizar rapidinho, o primeiro microscópio eletrônico foi em 1931. Coincidentemente, nós tivemos grandes avanços durante as épocas, se vocês virem um pouquinho da história, né, da física, tivemos grandes avanços aí na parte da física em épocas em que tivemos guerras, né?
1931, primeiro microscópio eletrônico. Então, em vez de você usar a diferença entre ele e o óptico, é que você não usa a luz, você usa um feixe de elétrons. E, bom, eu não tenho mais como, se eu estou usando um feixe de elétrons, usar lentes de vidro. Eu vou usar lentes eletromagnéticas que vão controlar esses elétrons, certo? E aí a gente tem o de varredura e o de transmissão, e eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre eles e o que pode ser feito com cada um desses, tá? Basicamente, você tem, na microscopia eletrônica de varredura, as imagens que você tem, a formação dessas imagens para ver morfologia, contraste de fase, o que está acontecendo lá com um aumento maior, né? Você usa os elétrons secundários e os retroespalhados que são gerados aí pela interação do feixe de elétrons que está vindo e está interagindo com os átomos dos elétrons da amostra, tá? Para isso, a amostra tem que ser condutora de elétrons. Se ela não for, a gente tem que tornar ela fazendo um recobrimento. Tá? O que acontece? Muitos fenômenos físicos estão acontecendo aqui. Mas na microscopia eletrônica de varredura, o que a gente tem interesse são apenas 3 elétrons secundários, são esses caras que estão aqui, né? Os elétrons retroespalhados vêm mais de baixo, né? Então, os secundários, eles vão mostrar a morfologia da amostra, como que ela está. Aqui, os retroespalhados vão dizer se você tem mais de uma fase ou não. E aqui você tem a interação, então, dos raios-x característicos. E usando a técnica auxiliar de EDS, que nós temos no SemiSul, você consegue fazer um mapa químico da amostra. Ou seja, eu consigo saber quais são os elementos químicos que compõem a minha amostra, tá? Fazendo esse EDS, esse mapa químico. Aqui tem um exemplo, né, do titânio com boro, né, novamente. Eu tinha que ver onde é que esse boro estava, né, o que estava acontecendo. Então, a gente tentou usar o EDS para isso. Tem uma limitação de detecção de elementos muito leves, porque elementos muito leves têm menos elétrons, certo? Então, a gente precisa tomar um cuidado. Essa análise foi feita deixando muito tempo, e a gente conseguiu ver que o boro ficava na volta, né, dos grãos. Então, na volta, eu tinha mais boro do que dentro. Nem todo o boro entrou dentro do meu grãozinho lá de titânio. No equipamento de microscopia eletrônica de varredura, o que você tem é isso, ó. Produz um feixe de elétrons lá em cima, tá? Aqui eu tenho lentes eletromagnéticas, e essas lentes vão ser responsáveis por colimar o feixe sobre a amostra, e ele vai fazer uma varredura na superfície dessa amostra. Ficou cortado aqui. O feixe vem e ele faz uma varredura na superfície da amostra, né? Amplia, gera imagem, tá? Por isso que é microscopia eletrônica de varredura. Ele faz essa varredura na superfície, tá? Tem como preparar, não precisa ser fininha, ela só precisa ser condutora, tá? De elétrons. Se ela não for, a gente faz um recobrimento ou com carbono ou com ouro. Por que a diferença? Bom, carbono é mais barato, ouro é mais caro, tá? Se eu quiser ver um mapa químico e eu colocar ouro, o ouro vai aparecer. O carbono é mais leve, ele não vai aparecer. Então, dependendo... Por outro lado, se eu colocar ouro, a minha imagem vai ficar melhor. Então, se eu não for fazer um mapa químico, vale a pena eu investir em fazer um recobrimento com ouro da minha amostra que não for condutora. Então, tudo vai depender do que você quer ver, como você quer ver, a escolha que você vai ter, tá? Aqui eu trouxe umas imagens de MEV para vocês verem como elas são, né? Grãos de pólen. Ratinho. Primavera vai chegar. Então, esses são os grãos de pólen, tá? Alguém aqui já fez tratamento de canal no dente? Nunca? Ó, tratamento de canal no dente. O dente tem normalmente 4 canais. Esse aqui estão os canais do dente, ó. Essa barrinha aqui é 1 micrômetro. Então, imagina, ó. Esse canal desse dente aí é da ordem de micrômetro. É bem pequenininho. Eletrônico de varredura. Ó. Aqui foi um estudo feito com esferas, tá?
E aí, para ver se essas esferas tinham formado as janelas, né? Que o pessoal queria formar janelas aí, cápsulas de carbono, né? Então, tem janelas abertas e tem sem janelas. Então, tudo depende do quê? Ó, 100 nanômetros aqui. Então, tudo depende do que você está querendo ver. Às vezes, você vai para a microscopia eletrônica de varredura e consegue a resposta. Às vezes, não. Mas, né? Por que eu digo às vezes não? Porque aqui está a microscopia eletrônica de varredura das minhas amostras de titânio com boro. Era para ter TiB2, mas não tinha. Tinha, mas tinha mais coisa. O que era mais coisa? Quando eu fazia a microscopia eletrônica de varredura, ó, lembra que o meu grão de titânio tinha no máximo 38 micrômetros, né? Essa barrinha é 50 micrômetros, então isso aqui deve ter uns 38 micrômetros. O que está em preto aqui é boro. Por que eu sei que é boro que está em preto? Porque quanto mais leve o elemento é, né, na microscopia que você usa retroespalhados, né, quanto mais leve, mais escuro fica, tá? Então, aqui eu tenho boro, aqui tem uma coisa cinza, mais escura. Então, eu tenho um titânio que tem um boro, tem uma camada com um boro aqui. E aqui no meio, o que eu tenho? É só titânio. O que aconteceu aí? Né? Por que eu vou fazer a difração de raio-x? Aparece o TiB2, né? Não aparece boro cristalino, porque o boro é amorfo, então ele não apareceu na difração de raio-x, apesar de vocês estarem vendo ele aqui nessas regiões escuras, pretas, tá? Mas apareceu lá um titânio alfa, né? Um titânio beta, e onde é que está? Será que está aí no meio desse grão? A microscopia eletrônica de varredura não me responde. Eu tenho que ir para a microscopia eletrônica de transmissão. Por quê? Porque ela vai me permitir um aumento maior e eu vou conseguir ou tentar visualizar isso, tá? Então, vou mostrar para vocês depois a microscopia eletrônica de transmissão aqui para vocês terem uma ideia. Sabe a mitocôndria? A célula que faz a respiração? A microscopia eletrônica de varredura vai te mostrar isso. A microscopia eletrônica de transmissão vai te mostrar isso. É a mesma mitocôndria, tá? O que muda? Você tem uma interação com o feixe de elétrons que é diferente. Na microscopia eletrônica de varredura, ele faz uma varredura da superfície da amostra. Na de transmissão, ele atravessa a amostra, tá? Então, vou mostrar para vocês como funciona. Nanotubos de carbono, barrinha de 1 micrômetro, tem esse emaranhado de fios aqui, né? Que tamanho tem esse nanotubo de carbono? Não sei. Pelo MEV eu não vou descobrir. Vou para a transmissão, então. E aí, se vocês esforçarem um pouquinho, vocês vão conseguir ver um aqui, ó. Tá? Então, essa barrinha é 2 nanômetros. E esse é um nanotubo de carbono aqui. Tá? Então, eu consigo estimar diâmetro, comprimento, né? Quando eu vou para a microscopia eletrônica de transmissão. Diferenças entre elas, né? Ótica, varredura e transmissão, basicamente os aumentos e a resolução que eu consigo ter em cada uma, né? Na de transmissão eu consigo aumento de até 300 mil vezes, na de varredura até, ou mais, né? Na de varredura é só no máximo até 50 mil. Então tem diferenças aí, né? Como eu falei para vocês na de transmissão, o feixe ele vai atravessar a amostra, então a amostra tem que ser um preparo diferente. Você tem que ter um preparo cuidadoso dessa amostra, né? Não é tão, como é que eu vou dizer? Na de varredura é só ela ser condutora. Se ela não for, você faz um recobrimento e ok. Na de transmissão ela tem que ser fininha para o feixe de elétrons atravessar essa amostra. Então o preparo dela é muito mais cuidadoso, né? Tá? Então ela permite várias coisas, inclusive tem uma resolução aí dessa faixa bem atômica, né, de 0,2 nanômetros aí. Então, você consegue ver realmente a nível atômico na microscopia eletrônica de transmissão. Basicamente, a diferença é essa, então, né, o feixe de elétrons, em vez dele varrer a superfície da amostra, como eu faço o MEV, ele atravessa a amostra e você vai ver a imagem numa tela ou numa chapa fotográfica, tá? Então, tem a possibilidade de, fazendo alterações nas aberturas, né,
desse caminho que esse feixe de elétrons faz, você fazer ou a imagem, né, ampliada aqui embaixo, né, ou então pontinhos aqui que vão ser o padrão de difração dessa amostra. Então, tem essa possibilidade também de fazer difração de elétrons, não de raio-x, mas de elétrons, na microscopia eletrônica de transmissão. Então, olha a espessura da amostra, de 500 a 5.000 angstroms. Angstrom é 10 na menos 10, né? Então, é bem fininho, né? O porta-amostra, ele é um grid, que a gente chama. Ele tem um tamanho máximo de 3 milímetros. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos o diâmetro da unha do mindinho, assim, 3 milímetros, tá? Ele tem esse monte de gradezinhas aqui, por isso que ele é o grid, né? E nessas gradezinhas aqui, ele tem um filme de carbono, que carbono é condutor, né, de elétrons, e é sobre esse filme de carbono que você vai depositar a sua amostra para fazer imagem na transmissão, tá? Então, se for uma amostra sólida, como era o meu caso, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer um corte. E aí existe um microscópio chamado MAVIFAG, que usa um feixe de íons, e através do feixe de íons você faz esse desbaste aqui, consegue cortar um nano pedacinho lá da sua amostra para fazer a análise. Aí você pega aqui, solda numa ponteira, tá? Porque se soltar já era, né? Então, solda numa ponteira e leva lá para a preparação de amostra para fazer fininho, bonitinho, para poder olhar na transmissão. Mas aí o preparo, para vocês terem uma ideia, o preparo da microscopia eletrônica de transmissão é feito com a microscopia eletrônica de varredura. Tá? E foi o que aconteceu, a gente fez isso. Fez isso no Inmetro. Para quem não conhece, o Inmetro tem um laboratório de materiais. Eles oferecem cursos, inclusive, muitas vezes, muito bons. Tem equipamentos muito bons, né? E a gente fez essa medida lá no Inmetro. Ou tentou fazer, né? O que a gente observou, né? Isso que vocês estão vendo aí não é uma impressão digital, aparentemente. O que acontece? Vocês estão vendo um monte de linhas aí? Essas linhas são átomos enfileirados. Tá? Lembra que o material sólido tem um monte de átomos assim, depois tem outros em cima assim? Pois é, ó. Tem um monte de átomos enfileirados aqui assim. Então, eu consigo, inclusive, medir a distância entre esses essas duas fileiras de átomos, 2,58 angstroms. Aí eu pego duas aqui do outro lado, 2,58 angstroms. Aí eu começo a olhar aqui, tem uma interface aqui de grão, ó. Tenho interfaces de grão e eu tenho domínios nanométricos na minha amostra. Então, por que não aparece muito no raio-x a fase alfa, que estava lá no meio? Porque eu consegui fazer aquela fase alfa ficar com domínios nanométricos. E no raio-x é uma medida macro. Ela dá um macro. Então, isso daí não ia aparecer lá. Só a transmissão mostrou. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, são nanopartículas de prata vistas com microscópio eletrônico de transmissão. Vocês têm uma barrinha aí de 50 nanômetros. Então, tem muitas nanopartículas aí menores, né, do que isso. Nanopartícula de ouro também vocês conseguem ver? O alinhamento dos átomos aqui assim. E vocês sabem por que está mais escuro no meio do que na borda? Vocês conseguem ver que está mais escuro no meio do que na borda? Na borda, imagina que vocês têm uma esfera, que é uma nanopartícula esférica, né? E vocês estão jogando elétrons nessa esferinha. No centro vocês têm um volume maior e na borda vocês têm um volume menor, né? Então, aqui no meio, o feixe de elétrons tem que atravessar mais coisa. Na borda ele atravessa menos. Então, você consegue um contraste melhor, às vezes, na borda do que no centro. Por causa da espessura, né? Tá? Aqui tem nanopartículas de zircônia calcinadas. Então, vocês têm aqui, ó, 20 nanômetros.
bem fininho, bem pequenininho, bem pequenininho. Vírus da poliomielite, 30 nanômetros, né? Olha os vírusinhos aqui. Então, dá para ver análise, dá para analisar na microscopia eletrônica, dá para ver a amostra biológica também? Dá. Por quê? Ah, mas elas não são condutoras. Não, mas eu posso tornar elas condutoras. Elas não podem ter água, então elas têm que normalmente passar por um processo de preparo, né? Mas não tendo água e se tornando condutora, a gente consegue analisar tranquilamente, tá? Então, para finalizar, mensagem, né? Deve-se sempre ter em mente o objetivo da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né? Pois ele vai indicar qual é a técnica de caracterização que é ideal para ser empregada para atingir o objetivo que vocês têm. Então, a física de materiais, ela pode ter muitas possibilidades, mas ela é uma física aplicada. Ela não é uma física de pesquisa básica. Então, para isso, você tem que ter noções de outros conteúdos que não só a física. Por outro lado, amplia horizontes. Então, depende muito do que você está pretendendo, né? Enfim, eu tentei sair um pouco e fui para a ciência dos materiais, para a física de materiais. As 3 técnicas que eu falei para vocês de caracterização, a gente tem no Semisul da FURG, né? Quem não conhece, pode conhecer, é só chegar lá e pedir que o pessoal apresenta, ou então em alguma desses eventos de semana acadêmica, acolhida, coisas desse tipo, o pessoal do DAF costuma promover, tá? Obrigada pela atenção, deixo aqui meu e-mail, se tiverem algumas perguntas, podem perguntar, se quiserem entrar em contato comigo depois também, tranquilo, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, professora Águida. Alguém tem alguma pergunta aqui ou no chat? Não sei se eu me fiz entender, tentei não ir para conceitos muito avançados da física, né, para tentar mostrar um pouquinho do que a técnica permite, mas creiam-me, tem muita física mais avançada por trás. Tá bem. Muito obrigada, então, todo mundo, e fico à disposição, quem quiser entrar em contato. Só um recado de novo, né? Vou passar de novo a lista. Para quem está online, o sistema automaticamente a gente já vai computar quem é que está presente. Então, não precisam se preocupar com isso. Mas lembre-se de se inscrever no SINSC para poder gerar o certificado depois. Obrigada, gente. Foi isso.